Estão chamando. Aí aparece lá, estão chamando seus seguidores. Ah, é assim mesmo? Uhum. Pois. Felipe. Aline. Olá, gente! Ótima noite! Olá, pessoal. Ótima noite. A paz de Cristo, tudo bem? Graça e paz para todos! O som tá legal? Aline, dá uma ajuda pra gente. Tá bom? Olá! Aline. Joel, Felipe, sejam bem-vindos! Olá, Adri, Gil, tudo bem? O som tá legal? Graça e paz! Vocês estão nos ouvindo bem? Ah, muito obrigada, Aline, muito obrigada. Ótimo. Que ótimo, bom! ótimo. Muita gente entrando, que delícia! Sejam bem-vindos! Vamos aguardar mais um pouquinho, né? E deixar mais algumas pessoas entrarem para a gente poder dar início, né? Essa live de hoje, muito especial. O som está bom? E as roupas estão chiques? Muito obrigado! É só da cintura para cima, Aline. Olá! Luiz Carlos em todas as lives. Obrigada, Adri. É a Adri ou é o Gil? Ou são os dois? O som tá ótimo, beleza. Tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Você sabe, né, Aline? A gente tem uma dog aqui do lado que tá querendo participar. É, Olá, Nívia. Nosso cachorro é nossa plateia daqui ao vivo aqui. Tá querendo participar com a gente da live. Oh, meu Deus. Ah, é a Adri. Bacana, Adri. Seja bem-vinda. Oi, Nívia. Tudo bem? Lá de Brasópolis, hein? Estamos sendo vistos. Larissa, Sabrona, tá aí também. Sejam bem-vindos. Ah, o Gil tá aí do lado. Muito bom, amigo. Muito bom. Então tá bom. Gente, antes da gente começar, então, a gente precisa, né, clamar ao Senhor, chamar o Senhor para participar conosco desse momento, para que a gente seja guiado, para que a gente seja ferramenta do Espírito Santo nesta noite, para falar de um assunto que a gente ama tanto, que é a educação. Né? Então vamos todos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor possa estar em nosso lar, Senhor Jesus. Usar-nos, que o Senhor possa como adentrar, Senhor Jesus, fonte no de lar de cada inspiração, pessoa que está acompanhando essa live conosco, Senhor Jesus. Nesta noite, levar a Faça sua palavra, morada, Senhor Jesus. nas Levar uma palavra famílias, de Faça conforto, sua uma morada, palavra, Senhor Jesus, que na possa vida desses auxiliar, casais, Senhor na vida Jesus, desses filhos, estas famílias, Senhor Jesus, que estão nos que hoje acompanhando no dia de hoje, Senhor Jesus. Dê um renovo, Senhor Jesus, nas sobre famílias, nós as tuas Senhor, bênçãos, na Senhor consciência, Jesus. na paciência, A todos na atenção, nós, Senhor Jesus, a bênção do teu nós te Santo pedimos, Espírito, Senhor Jesus, nós clamamos, é isso Senhor que te Jesus, pedimos a tua nesta presença, noite, Senhor Jesus. e que sejamos, Obrigado, Senhor Jesus, ferramentas da Vem se tua fazer presente, misericórdia, Senhor Jesus, em nosso na meio sua e nas alegria, casas de Senhor todas Jesus, as pessoas que possamos aqui ser estão, luz, Senhor Jesus, nos Nós te ouvindo, louvamos, Senhor te Jesus. bendizemos Louvamos e e te bendizemos, Senhor agradecemos, Jesus. Glórias a ti, Glórias Senhor a meu ti, Deus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria até, antes da gente
iniciarmos o nosso bate-papo e entrarmos no assunto, eu queria só ler para vocês uma passagem que eu acho que ela é oportuna para esse momento também. Ela fica lá em Josué 24:15. Então eu vou ler aqui para vocês, por favor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se, vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então essa passagem, ela me trouxe a reflexão dizendo para mim que a família, ela é muito mais feliz quando ela serve a Deus. Quando todos estão seguindo o caminho de Deus. Então aqui eu quero fazer a reflexão e que vocês possam refletir que quando a família ela está na presença de Deus e servindo a Deus, a sua palavra, ela se sente mais forte, fortalecida. E mesmo que nas dificuldades, ela consegue passar por todas elas, porque ela está seguindo a Deus. Então eu convido a você a refletir um pouco depois, se vocês puderem pegar essa palavra e meditarem sobre ela. E tenham certeza, porque Deus, eles têm que estar presente em nossas famílias. Só assim conseguiremos enfrentar os desafios, as batalhas que nós estamos hoje enfrentando nos dias de hoje. É isso. Amém. Amém. Então a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa educação na quarentena. E a gente vai falar de educação de pais e a gente vai falar de educação de professores de escola, que é o que a gente mais ama fazer, né? Então, para quem não nos conhece, né, eu sou a Cibele. Eu sou o William. Nós somos casados há 17 anos, vai fazer em outubro. 17 anos, né? A gente tá no movimento celular há 12 anos e participamos da comunidade Caminho do Discípulo, né? Que é uma honra, é um prazer e uma grande alegria da nossa vida. Porque mais do que ser membro, né, ser de célula é estilo de vida. E é isso que a gente quer para nossa vida, para nossa família e para todo sempre. Nós não conseguimos fazer outra coisa se não for assim, né? Então, para quem não nos conhece, né, o William é engenheiro de formação, mas agora não teve jeito, né? Ele caiu nesse mundo da educação e ficou e não vai sair mais, não. Eu sou professora de formação também e a gente trabalha na área da educação, que é o grande amor da nossa vida, né? É o nosso terceiro filho. E eu estou nessa área há 23 anos. Então, tenho muito orgulho de falar com vocês sobre esse assunto, né? E como o William trouxe essa passagem, que tudo a gente também tem que ter base na palavra de Deus, porque além de educadores, além de profissionais, nós somos cristãos, né? E é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos dá força diária. Então, essa palavra que o William traz pra gente, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em meio às dificuldades, né? E que dificuldade, quer dificuldade maior que estamos passando neste momento? Né? Esse momento de isolamento, esse momento de privação de estar com quem a gente ama, né? Estamos só com os nossos dentro da nossa casa, mas tem os pais, tem os parentes, tem os amigos que são as nossas famílias também e que estamos juntos, fazemos videoconferências o tempo todo, mas não tem o toque, né? Não tem a sensação, não tem o carinho e a gente precisa muito disso. Sim. Então, neste momento de dificuldade, a gente precisa se apegar a Deus, mas a gente também precisa estar atento a alguns detalhes na nossa família e principalmente com os nossos pequenos, com os nossos filhos, né? Sejam eles bem pequeninos, sejam eles um pouquinho maiores, sejam eles adolescentes. A gente precisa ter esse cuidado, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o papel agora de pai e mãe nessa quarentena?
Quantos papéis vocês estão exercendo com seus filhos? Quantas funções, além das que você já sabia ou achava que sabia, vocês estão exercendo neste momento? Acredito que nesse momento seja um momento de reflexão, de ressignificado, de reencontros, de encontros, de restauração nas famílias, né? Além de pai e mãe, que nem sempre ficavam 24 horas juntos, né? Agora a gente precisa passar por esse desafio de estar junto do esposo, da esposa e dos filhos por 24 horas. Quanto desafio, né? Tudo isso, né? Quanto desafio! E o que a gente está fazendo para suprir tudo isso, né? E a primeira dica que eu falo para vocês, famílias, né? E que eu falo sempre, né? Para as famílias que eu cuido também na escola. Não sejam professores de seus filhos. Não sejam. Sejam apenas pai e mãe. Eles precisam sim de um auxílio, eles precisam de uma mediação, eles precisam muitas vezes de uma intervenção. Claro que sim, eles são pequenos e até os maiores precisam disso e com muita frequência. Mas o mais importante é ser pai e mãe. Sabe por que a gente diz isso? Porque vocês podem até suprir o papel do professor na casa de vocês nesse momento. Mas o professor jamais vai conseguir suprir o papel de vocês, de pai e mãe, quando as aulas retornarem. Então, aproveitem esse momento ao máximo. Mas como a gente faz isso, né? Como? Dando vínculo afetivo, dando segurança afetiva para os nossos filhos. Mas, Sibeli, eu tô de home office, eu tô trabalhando que nem doida, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava na minha empresa. Eu sei. A gente tem trabalhado 18 horas por dia, a gente tem dormido pouco e trabalhado muito, mas muito mesmo, como nunca a gente trabalhou antes. Parece que essa história de trabalhar em casa a gente triplica e a realidade é igual para todo mundo. A gente sabe disso. Mas o que eu vou fazer com o meu filho então? Eu tenho que ficar brincando com ele? Não tem que ficar brincando com ele. A brincadeira é para a criança, não é para o adulto. A criança precisa ser autônoma, a criança precisa ter o protagonismo tanto da aprendizagem quanto da brincadeira. E qual é o papel do pai e da mãe neste momento? Ter um olhar atento, ter uma observação. A criança está brincando, você está ali observando, está trocando olhares, está dando uma risadinha, está afirmando que você está presente. Que você está presente. Isso traz segurança para a criança. Isso faz com que ela consiga seguir adiante, porque ela sabe que tem gente olhando para ela, olhando por ela, estando com ela. E é isso que a gente precisa neste momento. Ai, mas a escola está mandando muitas coisas, e se não der tempo? Pois é, gente, as escolas estão mandando muitas coisas. Sabe por quê? Ninguém esperava por isso. Ninguém esperava por essa crise, ninguém esperava por esse momento. Eu posso dizer para vocês com toda certeza do meu coração que se vocês pais estão sofrendo com as crianças em casa, podem ter certeza, eu sei que tem um monte de professores aí acompanhando a live também, que nós estamos sofrendo muito mais do que vocês de estar longe dos pequenos, né? Porque o nosso trabalho nas telinhas é muito diferente do trabalho que a gente tem no concreto com eles. É muito diferente do nosso afeto, das nossas trocas que a gente tem em sala de aula. Então, essa dificuldade também é para nós, professores. E a gente está fazendo o possível e o impossível para isso dar certo. E o que vocês, pais, precisam fazer neste momento? O que for possível. O que não for possível, deixe. E as famílias me perguntam, Sibeli, mas então as crianças perderam o ano, né? Não perderam o ano. Não é por conta de um mês parado ou 2 meses parado que as crianças vão perder o ano. Então, vão perder o ano? Não. Mas vão ter prejuízos? Sim. Sim. E a gente precisa falar isso com muita tranquilidade e muita tristeza. Vão ter prejuízos? Sim. Vão ter prejuízos pedagógicos? Talvez. Mas será que a pedagogia é importante neste momento? O que é mais importante a criança ter agora? Nesse momento, a gente precisa cuidar dessa saúde emocional da criança. A gente precisa cuidar aqui da psique, porque é aqui que vai comandar todo o restante.
Então, quais os prejuízos que eles vão ter? Se o pedagógico, talvez, a gente vai ter prejuízo emocional, a gente vai ter prejuízo social, a gente pode ter prejuízos psicológicos. Isso é fato. Porque a falta de convívio, o meio, influencia muito. Se o meio influencia nas nossas atitudes, a falta dele também causa influência. Então é disso que a gente precisa, é isso que a gente precisa se preocupar. Não com a parte pedagógica, mas como meu filho está emocionalmente. O que você tem percebido da sua criança em casa? Ela está mais agressiva? Ela está mais chorona? Ela está mais falante? Ela está mais triste? Ela está chorona? Como está a sua criança? Você já parou para também perceber os sentimentos dessa criança? Já teve essa troca de diálogo? Ah, Sibeli, mas a minha criança é muito tímida, ela não fala, não há diálogo. Se o diálogo não está fluindo é porque as perguntas não estão sendo corretas. É a mesma história de como foi na escola hoje? Ah, foi legal. E? Foi legal? E aí? Porque a pergunta não muda, a resposta não muda. E aquela outra história, né? Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, que tal perguntar, filho, o que te deixou mais feliz hoje? O que te deixou mais triste? O que nós estamos fazendo que está te deixando mais animado, mais alegre? O que nós estamos fazendo que está te irritando? Conversa com essa criança. Quanto mais ela falar, colocar para fora, mais a gente está cuidando desse emocional. Mais a gente está cuidando dessa psique da criança. E se ela estiver bem emocionalmente, o pedagógico não terá prejuízo. Agora, se essa criança estiver adoecida psicologicamente, né, com certeza também teremos prejuízos pedagógicos. E como lidar com tudo isso que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Tá todo mundo muito irritado. Tá todo mundo muito tenso dentro de casa. E qualquer coisa, por mais que seja deste tamanhinho, as pessoas explodem, gritam, né? E aí a gente precisa entender que tá todo mundo passando pela mesma coisa, que tá todo mundo com os mesmos sentimentos, e a gente precisa acolher, né? E a gente precisa mostrar para os nossos pequenos que tudo bem sentir raiva. Nós sentimos. Muitas vezes a gente, enquanto adulto, a gente anula os sentimentos da criança. Porque a gente acha que eles são crianças, eles não precisam sentir. A partir do momento que eles estão nesse mundo, até mesmo os bebês, que eu amo e que é a minha especialidade, né, a primeiríssima infância, né, os bebês, como eles conversam com a gente, como eles dialogam com a gente através do olhar, através dos gestos, através dos músculos do corpo, né? Então, a gente consegue conversar sim com o nosso pequeno, desde que ele é muito pequeno, desde que ele é um bebê. Então, eles dão essas respostas pra gente, né, de sentimentos, e a gente precisa fazer o que com eles? Né? O que a gente faz com esse sentimento? A gente acolhe, seja ele de alegria, seja ele de raiva, seja ele de tristeza, a gente acolhe esse sentimento. A gente acolhe e a gente nomeia. É importante nomear sentimentos para a criança, porque muitas vezes ela não sabe o que está sentindo ou o que está falando. Você está vendo que a criança está com muita raiva, você chega para ela e fala, filho, você sabe o que é que você está sentindo? Se ele for muito pequeno, ele não vai conseguir falar para você. Então você nomeia. Isso que você está sentindo é raiva. E tudo bem sentir raiva. Então como a gente pode fazer para distrair essa raiva? Bater você não pode. Mas você pode pegar essa almofada e socar essa almofada. Você pode apertar a minha mão o tanto que você está com raiva para eu sentir. Quanto é isso? Ou você pode pegar essa folha e fazer um desenho. Faça um desenho para mim e mostre para mim tudo que você está sentindo. O desenho, gente, é uma ótima ferramenta para demonstrar sentimentos. Porque a criança, principalmente quando ela é mais retraída, se você pede para ela fazer um desenho, você consegue perceber no traçado, você consegue perceber nas cores que ela usa.
E ali ela está descarregando todo o sentimento dela. Então é muito importante que a gente entenda esses sentimentos da criança. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitos adultos não dão conta dos sentimentos. E neste momento de isolamento, eles não estão conseguindo entender o que estão sentindo. Muitas pessoas estão depressivas, estão angustiadas, estão raivosas, estão com medo e não sabem identificar. Não conseguem identificar o que é que estão sentindo. Por isso é tão importante trabalhar desde pequeno e nomear esses sentimentos. Sibeli, mas eu tô com raiva, eu posso ficar com a raiva? Não. Quando você entende a criança, você acolhe esse sentimento, nomeia esse sentimento e transita por ele. Aonde é o problema? Quando você fixa nesse sentimento. Né? Quando a gente permite que fique nesse sentimento. Aí sim é um problema. Mas ter o sentimento, gritar, extravasar, xingar, faz parte desse processo. Né? E às vezes a criança acorda meio atravessada, que a gente fala, meu Deus, acordou virado no giraia hoje. E aí a gente briga com a criança e tudo. Mas quantas vezes a gente acorda virado no giraia? Quantas vezes a gente acorda, como dizem, né? Acorda com a macaca? A gente também tem isso. E por que a gente pode sentir isso e a criança não pode? Porque muitas vezes a gente anula, porque criança a gente não enxerga como gente. E a Amy Pickler, uma grande educadora, já dizia, né, que o bebê, desde que ele está na barriga, já é gente, já é uma pessoa. É uma pessoa adultando. Então, o que a gente consegue fazer para respeitar essa criança? Tratá-la como gente. Se eu não sentaria naquele lugar, por que é que a criança tem que sentar naquele lugar? Se eu não comeria naquele lugar, por que é que a criança tem que comer naquele lugar? E o que a gente pode fazer para manter a sanidade mental, né? Nesse momento que os filhos estão 24 horas, muitas pessoas morando em apartamentos, muitas pessoas morando em apartamentos pequenos, com pouco espaço. O que a gente fazer para manter a sanidade mental neste momento? Gente, por mais que seja difícil, é extremamente importante que vocês mantenham o ritmo e a rotina da família. É extremamente importante. A gente tem percebido e a gente tem atendido muitas famílias que estão bem perdidas nesse tempo, né? Porque tem as lições da escola, tem o trabalho, tem o almoço, tem a janta, né? Tem o lanche todo o tempo. Aliás, na casa de vocês também, o tempo inteiro, todo mundo querendo comer? Coloca aí pra gente nos comentários se estão comendo além, né? Porque parece que a gente não sai da cozinha mais. Não é verdade? Ou é só aqui em casa, será que a gente tem essa galerinha que come o tempo todo? E o que a gente fazer com isso? O que a gente faz com essa comilança toda? Por que isso acontece? Porque talvez esteja sem ritmo e sem rotina. Ah lá, Deus me livre. Parece que fugiu da guerra. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente também se perde no ritmo e na rotina da casa, a gente também dá abertura para essa comilança toda. Porque a gente acaba descontando na comida. A gente acaba descontando na comida. Por quê? Não tenho o que fazer, eu vou comer. Mas eu vou comer não porque eu tô com fome. Eu vou comer porque não tem o que fazer. É fuga? É fuga. Eu vou comer porque não tem o que fazer. Porque daí fica na frente da televisão. Então, deixa eu comer uma coisinha, né? Aí eu vou fazer vou ler um livro. Deixa eu comer uma coisinha. Então, quando a gente também foge esse ritmo e essa rotina da casa, a gente também... Tem uma anaconda. E aí, a gente começa a perceber que tá tudo perdido. E aí, a gente se perde junto. Então, é importante que vocês decidam, mas não vocês, adultos, decidam isso. A partir de hoje, nós vamos fazer essa tabela e vai ter que seguir isso aqui. Precisa sentar junto com a família para decidir. Sim. Né? Por menores que sejam as crianças. Sentem com eles e falem, a gente precisa estruturar a nossa vida. Desse jeito não tá dando mais, não. Então, o que é que a gente vai fazer? Que horas nós vamos acordar? Olha lá, ó. Fica abrindo a porta da geladeira. Vira vício comer.
Que horas nós vamos acordar? Que horas vocês vão estudar? Que horas vocês vão assistir TV? Que horas vai jogar videogame? Qual é o horário do eletrônico? E é importantíssimo isso que eu vou dizer para vocês. E que hora que nós vamos fazer nada? Por que fazer nada? Até a gente deu uma dica para os pais. É importantíssimo que vocês façam tudo junto ou nada junto. Mas por que é importante fazer nada? Porque essa criança precisa aprender a se frustrar. E quando a gente faz nada, por mais tedioso que seja, é importante também trabalhar essa frustração. É no ócio que vem a criatividade. As grandes empresas aí do mundo, né? A principal aí, vamos fazer um merchan aí, Google da vida, eles têm uma salinha do ócio. A sala que os funcionários sentam lá para fazer nada. Para fazer nada. Por quê? Nesse fazer nada é que a criatividade vem. E, gente, o que é que nós estamos precisando fazer neste momento de isolamento, neste momento de quarentena, para sobreviver, para manter as nossas empresas, para manter os nossos empregos, para manter... O que o Luiz Ângelo falou? Ah, tá. A Sandra e eu estamos comendo normalmente. As crianças não pedem nada. É lógico, não tem nenhum aí. Fora de casa, tá tudo já, fora de né? casa, né? Já estão com vida mansa. Perdi o que eu tava falando. Aí, Luiz Ângelo, me fez perder aí, ó. O que eu tava falando mesmo? Do fazer nada juntos. Fazer nada junto. Ah lá, a Laura falando que quem quiser dica, o Rodrigo está ensinando a fazer nada junto. E é nesse momento que vem a criatividade. E hoje vai sobreviver. A gente estava fazendo um curso, né, desse momento de quarentena, e com Pedro Superti, e ele diz exatamente isso. Nesta quarentena não são as empresas e as pessoas resilientes que vão sobreviver. São as pessoas criativas. São as empresas criativas. E como é que a gente prepara o nosso filho para isso? Também deixando ócio, também deixando sem fazer nada. Porque é neste momento que eles vão criar. É neste momento que eles vão pensar o que eu posso fazer para me virar neste momento. Né? Porque senão a vida vai se resumir em eletrônicos. Então, a partir do momento que a gente também estabelece junto com eles essa rotina, a gente também alivia um pouquinho essa comilança toda, né? E a gente também cuida da nossa sanidade mental, né? Porque tudo precisa ter ritmo, precisa ter rotina. Tudo na vida tem ritmo, gente, até a natureza. Até a natureza tem ritmo. Tudo precisa ter um ritmo para se equilibrar. Então, a nossa vida também em casa precisa ter esse ritmo. Horários para as coisas. É lógico que a gente pode ser mais flexível nesse momento. A gente não precisa seguir à risca tudo. Mas a gente precisa saber o que vai fazer no dia. Porque senão a gente fica perdido. E a gente acaba perdendo tempo. Mas o que eu faço com o meu estresse com as crianças nesse momento, né? A gente briga, a gente grita, a gente faz tudo. O que a gente faz nesse momento com isso tudo? E aí, eu quero trazer para vocês que existe a permissividade e existe o autoritarismo. A Gi colocou que fazer nada não é individual. Exatamente. Então, existe a permissividade, que são pais extremamente permissivos, que muitas vezes, para ter a paz, ele vai deixando, tá bom, faz. Só que isso pode não causar um prejuízo agora, mas pode causar um prejuízo lá na frente. Mas existem também os pais extremamente autoritários. Não. E aí isso também pode não ter um prejuízo agora. Nada pode, né? Mas pode ter um prejuízo mais tarde. Além do que, você inibe essa criança também de colocar esses sentimentos para fora, né? Crianças com famílias, com pais extremamente autoritários têm seríssimos problemas emocionais. Porque ela tá vivendo naquela vida regrada o tempo todo. Pode, não pode. E aí ela fica inibida também dessa criatividade. Ela não sabe se virar lá na frente. Ela não sabe argumentar. Vai ser um adulto que vai aceitar tudo. E o que também não é bom. Tá bom, Cibele. Então autoritarismo não é bom e permissividade também não é bom. O que faz então? Existe um caminho do meio. A gente chama de caminho do meio. E o que é esse caminho do meio?
é o caminho do diálogo, que a gente chama de comunicação não violenta. Comunicação não violenta. E o que é isso? Você não é permissivo, você não é autoritário. Você resolve no diálogo. Ah, mas é fácil assim? Não. Difícil pra caramba. Muito difícil. E o tempo inteiro a gente se pega corrigindo. Puxa, acho que eu tô sendo autoritária. Puxa, acho que eu tô sendo permissiva. Mas é treino. 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 Tudo é treino. A gente precisa entender que nada se resolve no 8 ou no 80. A gente precisa ter esse 40, que é esse caminho do meio. E acolher os sentimentos, identificar os sentimentos, faz parte da comunicação não violenta. O que mais faz parte? Devolver para a pessoa a pergunta. Fazer com que ela reflita. Até porque a gente sabe que as respostas estão sempre dentro da gente. E a gente precisa de um outro para nos ajudar a encontrar esse caminho e essa resposta. E as crianças mais do que nunca. E as crianças mais do que nunca precisam dessa pessoa para te orientar. As crianças mais do que nunca precisam desse adulto para intermediar as situações. Eles não sabem lidar com tudo sozinho. Ah, mas o meu filho tem que ser autônomo. Eu também acho. Eu luto por isso. Mas tudo tem a hora certa. Ou vai me dizer que você, mesmo agora, depois de adulto, ainda não pede conselho para seu pai e para sua mãe? Então o filho cresce, mas ele precisa de auxílio até a morte. A gente pede ajuda o tempo todo. Então a gente precisa permitir que essa criança também peça ajuda e que confie em nós. Porque aí o William vai falar para vocês uma frasezinha um versículo super conhecido que tá lá em Provérbios. Em Provérbios 22 confirma isso que a Cibele fala, né? Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então, reforça claramente que a própria palavra de Deus já diz, né, que esse conselho, esse ensinamento que você dá para a criança, eles até a morte deles eles vão carregar. Então, enviar ele no caminho que ele nunca mais vai se desviar. Exatamente. Então a gente precisa desse guia, né? A palavra de Deus diz, né? Não é largue seus filhos para o mundo. Não. Ensine o caminho. Guie essas crianças, né? Mostre para elas a direção. Elas precisam disso. E até mesmo os bebês. Eu adoro falar de bebês, né? Os bebês a gente consegue se comunicar com eles através do olhar. E a gente precisa pedir permissão para essas crianças. A gente precisa ter respeito por essas crianças. Ah, mas a minha criança chora, o bebê chora o tempo todo, né? Principalmente quando eu vou trocar ou quando eu vou alimentar. Meu Deus, que criança birrenta. Mas aí quando a gente para pensar, eu falo, será que eu tô tendo respeito por esse bebê? Quando a gente começa a estudar bebê, eu falo que eu queria ter outro filho. É porque eu não posso, né? Mas não pode mais. A gente não pode mais, não tenho mais casinha. Mas eu queria ter um bebê. Queria ter um bebê para fazer tudo diferente, porque depois que a gente estuda, a gente queria colocar em prática, né, isso tudo. A gente comete pequenas violências com os bebês, desde muito pequeno, mas sem perceber, é claro, e sem culpa também, né? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? E um chicote o tempo inteiro. E a gente precisa tirar essa culpa, porque cada criança tem a mãe que merece, tá? Isso a gente precisa ter claro. Cada criança tem... A Larissa tá olhando pra mim aqui com uma cara assustadíssima. Que cada criança tem a mãe que merece. Então, olha só, pensa agora na sua mãezinha também. Olha pra ela, se você reclama dela, você fala, olha, eu mereço essa mãe, tá? Então, quando a gente olha o bebê tá lá brincando, seja com a mãozinha, seja com algum brinquedo, seja com qualquer coisa. E aí, a gente tá na hora da alimentação. A gente simplesmente cata o bebê e bota naquele cadeirão, amarra a criança numa altura desnecessária, amarra a criança e taca-lhe comida dentro, né? E aí a criança berra, não quer comer, não quer fazer, daí você olha e fala assim, meu Deus, mas que criança birrenta. Você tirou ele do momento dele de brincadeira, sem pedir licença, sem comunicar o que estava fazendo, sem saber se essa criança estava com fome ou não. Ah, tá, e o que a gente tem que fazer? A gente precisa conversar com esse bebê. Ele tá lá brincando com a mãozinha, a gente fala, mas ele não entende. Entende sim.
Ele tá lá brincando, brincando com a mãozinha, brincando com os brinquedos, e aí você vai chegar e vai falar, fulaninho, agora chegou a hora do seu almoço. Tudo bem, você pode voltar depois, mas agora a mamãe vai te pegar e você vai sentar na cadeira e eu vou dar esse almoço delícia que eu preparei para você. Então a gente precisa narrar o que a gente está fazendo com essa criança. A mesma coisa na troca de fraldas. A gente tira a criança e coloca em cima de um trocador alto de novo, né? Aí a gente não entende depois por que tanto adulto tem medo de altura. Tudo tem ligação com a infância, gente. Tudo tem ligação com a infância. Aí a gente coloca naquela altura de novo e muitas vezes vai pegar as coisas e larga a criança lá sozinha em cima. A gente não pode tirar a mão dessa criança, ela precisa saber que você tá ali. A criança ela só tem a visão periférica. Então a gente precisa ter esse cuidado e comunicar. Aí a gente pega aquele lenço umedecido, gelado, e taca no bumbum da criança. Ele não tá esperando aquele lenço umedecido gelado. Então, como fazer? Passa no braço da criança primeiro. Olha, filho, eu vou limpar o seu bumbum agora, tá? Tá gelado. Olha só, sente pra você ver. E depois você limpa. Ai, Sibeli, que besteirada toda essa. Não é, gente. Isso significa respeito. É respeito pelo bebê. Quando a gente vai cuidando desses pequenos detalhes, a gente tá cuidando para criar também uma criança respeitosa. Respeitosa com o outro e respeitosa consigo mesma. Conhecedora do seu corpo, conhecedora dos seus limites, conhecedora do seu saber. Então, tudo acontece com os piticos. É desde pequenininho. Então, a gente precisa ter esse olhar atento com as crianças. Outra coisa, né? Esses dias eu recebi algumas perguntas de como que faz, né, para vigiar o celular, o WhatsApp do meu filho, como que eu controlo isso? Oi? Como que eu controlo isso? Você é mãe dessa criança. Você tem o direito de pegar esse celular quantas vezes você quiser. Se tiver senha por segurança deste aparelho, não desta criança, você tem que ter o direito de saber qual é a senha. Você tem o direito de saber, de pegar e de olhar a hora que você bem entender. Não tem essa de deixar a criança escondendo as coisas. Então, a partir do momento que você cria essa relação de respeito também, não tem por que essa criança te esconder as coisas. Porque ela vai querer te contar tudo. E a gente precisa ser, sim, amigos das crianças, melhores amigos dos nossos filhos, com respeito. A gente já viu muito aquela frase, eu não sou seu amiguinho não, presta atenção, tem que ser amiguinho sim. Se nós não formos amigos dos nossos filhos, quem será? Em quem eles vão poder confiar? Mas aí exige essa relação de respeito, né? Porque quando ele sabe que você é amigo, mas que você também é o pai, e que você é a autoridade, não o autoritarismo, diferente do que a gente conversou agora há pouco. Ele precisa entender que você é a autoridade daquela casa. E a gente também tem que parar com aquela história, isso aí eu não tô falando que eu consigo não, tá, gente? A gente também tá fazendo um esforço danado. É falar uma vez e a criança obedecer. Porque daí a gente fala assim, eu vou falar uma vez. Aí depois você fala, eu vou falar só mais uma vez. E nisso já foram 3 horas você falando que ia falar só mais uma vez. Né? Então, a gente precisa se policiar com gritos, né? Ninguém merece gritos. Não pode isso, né? Isso é o fim do respeito. Mas a gente precisa falar firme, né? Acabou o horário de videogame? Acabou isso agora. A gente não precisa gritar. Esse agora faz muita diferença, né? E é sem gritar, sem espernear e falar olhando no olho ou combinados. O nosso mais velho agora estava jogando videogame e a gente ia precisar fazer a live. Aí eu combinei com ele. Eu falei, você tem 2 opções. Isso é bem legal também, gente, de sempre dar opções. Porque a minha filha tá aqui, ela vai escutar agora, mas enfim. Porque daí eles acham que estão escolhendo alguma coisa. Mas no fim é você que tá escolhendo, mas fazendo prévias escolhas para eles escolherem depois. Quando é pititiquinho, né? Que tem aquela história toda de... Ai, que roupa que eu vou, eu quero essa, eu quero aquela outra. Então, você, enquanto mãe, enquanto pai,
já escolhe 3 peças. Que se deixar o guarda-roupa lá, vai querer colocar tudo. Olha, você pode escolher entre essas 3. Qual você quer? Cumprir os combinados. Cumprir os combinados, exatamente. Aí o Henrique tava jogando videogame, eu falei assim, agora a gente vai começar a nossa live e a gente precisa, porque quando eles estão jogando, eles gritam, esperneiam e não ia dar certo. Então eu falei pra ele, você tem 2 opções, né? Ou você para por 1 hora pra gente fazer a live e depois você volta, ou amanhã você não joga. É simples assim. Mas eu tô no meio de um jogo. Henrique, escolhas. Você tem 2 escolhas. Veja o que você quer. Ou você acaba com tudo e amanhã você perde, ou você para por 1 hora e você ganha de novo depois. Então, ele optou por parar 1 hora, por isso que tá essa paz reinando aqui em casa. Neste momento está um silêncio. Mas a gente precisa dar escolhas e cumprir os combinados. É exatamente isso, né, que a Adri ou o Gil falou aí. Dar escolhas, cumprir combinados e cobrar deles os combinados também, né? E a gente precisa lembrar que a gente precisa também ser exemplo, né? Porque não adianta nada a gente falar tudo isso e a gente fazer tudo ao contrário. Sim. Então a gente precisa também se policiar com isso, né? Porque nós somos espelho para os pequenos. E a gente tá falando tudo isso aí, daí vocês vão falar, vocês são perfeitos. Não, de jeito nenhum. Né? A gente tá aprendendo um tanto também. A gente tem estudado bastante, tem aprendido um tanto. E isso aí também é outra coisa, né? E erramos bastante, hein? Se erramos, hein? Se erramos. Mas a gente tá tentando se consertar. Então a gente olha e quando você vê que você errou e já tá buscando o caminho do conserto, já é meio caminho andado. Então isso é bacana também. O que eu tava falando? Que eu ia falar agora? Aí, gente. Dos combinados, de ser exemplo, da gente fazer e eles não corrigirem. Aí. Perdi o que eu tava falando. Fui ler lá a mensagenzinha, perdi. Perdi o que eu ia falar. Mas, enfim. Como está pra vocês? Eu errei, Rafael. Fui ver bem você a hora que entrou. Errei. Tá vendo? Que feiura. Sua culpa, Rafa. Você é sempre culpado, Rafael. Não tem jeito. Você sempre atrapalhando. Entrou, acabou com a gente. Mas a gente precisa entender, né? Tudo está perdido nessa quarentena? Claro que não, né? A gente tem um monte de coisa para refletir, a gente tem muitas coisas para se restabelecer, de falar com autoridade. Nossa, muito obrigada, Vanessa! De falar com autoridade, de a gente ter, né, essa questão mesmo, e até mesmo da relação do casal. A gente precisa perceber esse exemplo, né? Que exemplo de família eu tô deixando para os meus filhos? Né? Como o meu esposo está passando a função dele de marido, a posição dele de esposo, de chefe da família. Que exemplos ele está passando pro nosso Henrique? Que exemplo eu, como esposa, estou passando para minha filha Larissa, de uma esposa? A gente precisa prestar atenção em tudo isso, porque queira ou não queira, a gente carrega, né? A gente carrega as marcas dos nossos pais, a gente carrega os nossos pais dos nossos avós, e isso vai virando um ciclo. Então, uma hora a gente precisa falar, opa, peraí, isso ok, mas isso não é legal, eu não preciso levar. E desse período todo, nós já estamos, eu acho que 50 dias em casa. É isso? Acho que já vai dar quase 2 meses, né? Dia 18 de março. 18 de março. 19. 19 do feriado. Do feriado. Desde o dia 19 de março, a gente já tá quase aí, 8 de maio, 50 dias que a gente tá em casa. O que é que os nossos filhos vão levar desta quarentena? Quais serão os ensinamentos que a gente está passando para eles nesse período de quarentena, né? Qual o tipo de exemplo, bem dito pela Aline, que a gente vai estar deixando para eles nesse momento de quarentena, né? A gente vai deixar para eles que foi um período extremamente estressante, extremamente desnecessário, que eles nunca vão querer ter na vida? Ou a gente vai deixar para eles um momento que foi de descobertas, um momento que foi de reencontros, um momento que a gente estabeleceu vínculos familiares, um momento que a gente conseguiu colocar a mesa juntos, tirar a mesa juntos, cozinhar juntos, arrumar a casa juntos?
né? O que a gente precisa garantir para essas crianças pequenas nesse momento de quarentena? Para a gente que é da área da educação, a gente sabe que os documentos normativos, eles pedem para a gente, né, os direitos de aprendizagem da criança. E dentro desses direitos é brincar, conviver, se conhecer. E tem momento melhor para isso do que esse momento dentro de casa? É por isso que muitas vezes vocês pais agora que não são da área da educação, que muitas vezes cobram conteúdos das escolas, não precisa disso. O maior conteúdo que as crianças estão tendo é agora dentro de casa. Como que você pode ajudar o seu filho a se desenvolver? Dando autonomia nos afazeres de casa. Quando você pede para uma criança pequena colocar e tirar a mesa para vocês estão despertando tantas competências e habilidades nessa criança, no arrumar, no classificar, no dispor a mesa, no ver tamanho, ver posições. Quando ela tira a mesa, ela também precisa separar a louça, colocar nessa pia. Quando ela vai estender uma roupa no varal, ela precisa organizar para que caiba tudo isso. Ela vai precisar colocar o pregador de roupa. Então, olha quantas habilidades a gente vai estabelecendo com essa criança. Olha quantas habilidades a gente está treinando em casa. Em casa, né? Existe uma linha dentro da escola que a gente chama de vida prática, que são exatamente esse versar líquido, essa pega de pinça, o transpor de um lugar para o outro. Quanto a gente consegue trabalhar isso na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Outra dica também que eu coloco para vocês, está um ralo aqui dentro de casa, mas a gente tem batalhado isso, né? Lugar de comer é na mesa. Sim. A cama, o sofá precisam ser lugares de descanso, principalmente para os pititicos. Eles precisam ter isso bem claro para eles, né? Que existe lugar para tudo. Mas nada impede de um piquenique, 1, 2 vezes por semana, de colocar a toalha no chão e comer junto. Teve um comentário ali anterior, antes da Vanessa, que as famílias estão precisando se reinventar, se entenderem como famílias, né? Então, aprendendo a ser famílias novamente, nesse período, né, que nós estamos passando, né? E a Vanessa coloca ali, é bom que os pais valorizem agora o ensinamento das escolas. Eu acho que a Cibele tem bastante propriedade para falar nisso, né? O quanto a gente tem se esforçado aí para passar esses ensinamentos, né? Que ela como professora e as professoras que estão aqui são as que estudaram, né? As que têm propriedade para passar, ensinar e aconselhar essas famílias como desenvolver, de tanta preocupação, né, que tem com o que a Cibele já comentou com relação à parte pedagógica, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. E a gente consegue desenvolver todos esses conteúdos dentro da casa, né? E teve uma pessoa aqui que colocou que talvez em outros momentos nós não teríamos essa oportunidade. E é exatamente isso. A nossa vida frenética, essa correria do dia a dia, jamais nós teríamos oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo nesse momento. Né, de estar junto, né, de ensinar a criança a arrumar uma cama, a se vestir, a arrumar o guarda-roupa, né, selecionar, classificar. Então, não é para os pais serem professores, de jeito nenhum. Como eu comecei a live falando, né, os professores não darão conta de ser pai, da função de vocês de pai e mãe. Continuem sendo pais e mães, né? Mas exerçam a autonomia dessas crianças, proponham momentos para que eles consigam desenvolver as suas habilidades e competências que estão descritos nos documentos normativos. E é isso que a gente precisa trabalhar com a criança de 0 a 5 anos, nada além disso. A gente não precisa ficar empurrando tantos conteúdos na cabeça das crianças, eles precisam ser crianças. É uma pena que estejam privados, né, desse momento da natureza, desse momento de encontro, né, de parques, praças, de convivência com outras crianças. É uma pena a gente não poder ter isso, mas a gente precisa se virar com o que a gente tem. Se a gente tem uma sacada dentro do apartamento, então faz uma cabana na sacada.
Dá pregador e uma coberta para essa criança e faça dentro da possibilidade que você tem. Ah, mas eu não tenho uma sacada. Mas você tem 2 cadeiras e um sofá e uma manta? É disso que uma criança precisa para fazer uma cabana e para fazer um momento de leitura ali embaixo. Ou para ela brincar de casinha, ou para ela fazer qualquer outra coisa, né? Criança não gosta de brinquedo. Criança gosta de objeto não estruturado, que é o nome técnico para a gente dar para sucata. Já pararam para pensar aquelas crianças pequenas que ganham aqueles brinquedos super caros, que acende luz, que treme, que faz um monte de coisa, e a criança deixa o brinquedo de lado e vai brincar com a caixa? A gente acha lindo isso. Por quê? Em vez de ficar comprando esses brinquedos caros, compra peneira, compra bacia. Quer ver uma criança feliz? É dar uma colher de pau, tampa de panela, os potes da Tupperware da sua mãe, sabe aqueles? Então, dá para a criança brincar, para ele tampar e destampar. Olha a habilidade que ele precisa ter isso. Solte todas as tampas e os potes e deixa assim no tapete. Você vai ganhar ali umas 2 horas, pelo menos, para você fazer o que você precisa. Lembra que eu falei? O adulto não precisa brincar junto. O adulto precisa estar perto. Né? O protagonista da brincadeira é a criança. Enquanto ele vai procurar os potes e as tampas certas, ele está fazendo um exercício, um raciocínio incrível que está preparando essa criança para matemática lá na frente. Então a gente fala, mas é brincadeirinha de empilhar várias caixas de vários tamanhos. Ele precisa pensar como ele vai empilhar para que aquilo tudo não caia e não desmorone. Várias bacias, caixas, criança entra dentro, puxa. Crianças que têm irmão, um entra dentro da caixa, o outro puxa, o outro empurra. Não tem irmão, põe o cachorro. Não tem cachorro, põe o gato. Não tem gato, põe um bichinho de pelúcia. É criatividade, lembra do ócio? Brinquedos prontos não dão oportunidades de criatividade e crescimento para a criança. Dê brinquedos não estruturados. Não se importe se a sua casa vai ficar uma bagunça. Neste momento não é o momento de pensar nisso. Sim. É o momento de cuidar da sanidade mental. Ah, mas eu não dou conta da minha casa ficar bagunçada. Então reserve um ambiente para isso. E ensine a criança a recolher tudo depois. Ela bagunçou, ela arrumou. Ah, mas ele é bebezinho, então pega na mãozinha dele e leva dentro da caixa. É necessário que todo mundo participe na casa. A responsabilidade não foi e nunca será só da mulher. Ele sabe disso. Sei, claro que sei. A gente precisa dividir tudo, aqui a gente tem escala. Aqui em casa, ainda bem que a gente tem uma parceria muito forte. Então é todo mundo se ajudando, todo mundo contribuindo. Uma hora um faz uma coisa, outra hora o outro tá fazendo, e assim a gente vai crescendo junto. É, aqui até com cachorro, para tirar o cocô do cachorro, tem escala. Então, os dias da semana, segunda, quarta e sexta é a Larissa, terça, quinta e domingo é o Henrique, sábado sou eu. O William não entra nessa escala. Porque ele lava a louça. Larissa falou, porque ele lava a louça. Tá vendo? Aqui vocês já sabem, aqui em casa quem lava a louça sou eu. Toda vez. Então, mas é tudo dividido, tudo dividido. E isso é importante para que eles cresçam sabendo, né, que na casa tudo é uma parceria. Tudo é uma parceria. Vocês poderiam dar uma ideia do que fazer para gastar a energia da criança neste tempo onde não podemos sair com eles? Só tem atrapalhado o sono da criança aqui em casa. Ótimo! Quem que é o Matheus? Matheus. Tá. Matheus, não tem espaço para correr, não tem espaço, geralmente em apartamento não dá para gritar. Uma coisa que a gente tem coloquei algumas sugestões, coloca aquele Justin Dance na TV, que daí eles dançam, mas... o William tá falando, ele é pititiquinho, né? Mas aí o pai e a mãe faz junto e ele vai tentar se mexer um pouco. Faz obstáculos dentro de casa, né? Balde, arco, barbante, desenha, pula dentro, pula fora, sobe no sofá, desce. Então faz obstáculos com a criança. Nós temos mais 5 minutos, Vanessa. 5 minutinhos? É. O que a Vanessa falou? Se acabar o tempo. Ah, tá bom. Você acabou o tempo. Pode deixar, Van. Mas para gastar energia, principalmente dos piticos, num momento que não dá para correr, não dá para gritar, faça obstáculos, né? Pega a cadeira e mostra para ele, olha, para ir você precisa ir... Ele já tá andando? Não lembro. Sim, tá. Sim, né? Tá. Para ir para um lugar você vai por cima, para voltar você vem por baixo.
Você vem por baixo, sobe no sofá, desce do sofá. Então, faça esse tipo de obstáculo para ele, que ele vai gastar uma energia legal. E para agitar um pouco mais, você que é músico ainda, bota uma música bem animada. Você vai ver como o bichinho vai dar uma acalmada legal. E os potes e as panelas, né? Isso é incrível. Isso acalma muito. E, gente, pra, assim, encerrar a noite da criança, principalmente os pequenininhos. Hoje a gente perdeu esse hábito, mas quando os nossos eram pequenininhos, a gente fazia isso todos os dias. Leia uma história. Leia uma história. Nada mais calmante e tranquilizante para uma criança do que a leitura de uma história antes de dormir. Ela acalenta mais do que um abraço. Então, faça essa experiência. Os nossos, quando eram bem pequenininhos, a gente fazia isso sempre. Aliás, o primeiro presente deles foi um livro, né? Então, leitura extremamente importante nesse período de quarentena, né? Não só para as crianças, mas para nós também, né? E aí a gente também precisa dar esse exemplo. Eu quero que meu filho leia, então eu também preciso ler, né? Agora, se meu filho só quer ficar no celular, talvez eu precise também revisar o meu conceito de também estar só no celular. Então, a leitura no final da noite, a Larissa, a nossa, já tá com 9, e ela faz isso até hoje. Ela bota na TV dela as musiquinhas instrumentais de ninar, cantiga de ninar, mas não com voz. Só instrumental. Isso também dá uma acalmada. Ela adora dormir com isso tudo. Vai tentar? Isso. E aí, faz o seguinte, Matheus, tira a foto e manda pra gente. A gente vai adorar ver esses obstáculos. Então, é muito importante isso. Deixa eu ver, a gente tem 3 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma perguntinha? Quer saber de mais alguma coisa? Vou chamar seu irmão. Não? Todo mundo muito bem comportado? Cadê ele? Bom, a gente espera ter podido contribuir com vocês, né? E caso vocês queiram mais dicas, mais ideias, a gente está super à disposição de vocês, né? O meu Instagram é Cibele Renó, do William é o William Renó, só que o William dele é WY, tá? Tem que escrever certinho, senão não dá certo, gente. Mas através do meu vocês encontram ele também. E aí pode mandar direct, que a gente vai ter maior prazer em ensinar e passar um pouquinho do que a gente conhece e do que a gente sabe. Um pouquinho de criança e de educação. Eu queria encerrar, né, que a gente está encerrando, mas trazer mais uma palavrinha de Deus, né, para a gente poder encerrar aqui. Lá no Salmo 127, do versículo 3 a 5, fala assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são umas verdadeiras bênçãos. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muito dessas flechas. Então é isso, gente. Nós que somos papais e mamães, temos nossos filhos. Os filhos foram dados a nós como presente de Deus. Então cabe a nós cuidarmos deles, educarmos eles, ensinar eles para o caminho, né? Que eu tenho certeza que, como a gente já leu lá em Provérbios, né, 22:6, que uma vez que a gente ensinar eles no caminho, eles jamais se desviarão. E pensando nisso, eu queria trazer aqui os nossos presentes de Deus, né? A Larissa tá aqui, a nossa filhona. Levanta aí, filho. E o Henrique, né? A gente queria trazer aqui para apresentar para vocês, que são os nossos presentes de Deus. Aquilo que Deus nos deu para a gente poder guiar eles no caminho. E é isso. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído esta noite com os ensinamentos que a Cibele passou para todos vocês. E com certeza, se tivermos oportunidades, a gente pode voltar, a Cibele, né, pode voltar e falar com vocês esse assunto. Você também. Que é um assunto que Somos parceria também. Que ela gosta muito, e eu aprendi a gostar e amar muito essa profissão dela, essa vida dela, e por isso que hoje me sinto honrado aí de fazer parte desse trabalho maravilhoso que ela e toda a equipe da nossa escola faz. Tá certo, pessoal? Acho que nós temos mais 20 segundos. Foi muito bom. Queria agradecer a Vanessa, que nos convidou.
Queria agradecer o Caminho do Discípulo por esta oportunidade da gente poder estar partilhando um pouquinho do nosso conhecimento. E é isso. E estamos no caminho do discípulo. Gratidão, estamos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.